Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Conheça também a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br. Hoje eu vou falar sobre duas palavras que nós pronunciamos de formas semelhantes, mas que, claro, têm significados diferentes e que são escritas de maneiras diferentes. Por isso, nós devemos estar muito atentos. As palavras são soar, com a letra O, e suar, com a letra U. Muita gente faz confusão entre esses dois verbos, então nesta aula eu vou desfazer essa confusão. Para começar, eu trouxe aqui 4 trechos de obras literárias para você completar com soar ou suar. E eu gostaria de dizer, gente, que eu adoro separar trechos de obras literárias, de músicas, para as nossas aulas, porque eu me lembro de quando eu estudava no colégio, a professora de português sempre colocava lá os exemplos com música, com poemas, com literatura, e eu amava, eu ia atrás, eu lia, eu escutava música. Então, muitos dos meus conhecimentos literários e musicais hoje se devem àquela época, àquela professora que usava exemplos literários para dar aula de gramática. Então, eu gosto muito de usar literatura e música nas minhas aulas e eu espero que vocês também gostem e que também possam conhecer autores e músicos por meio das minhas aulas. Então, são 4 trechos aqui. Primeiro, é um da Lígia Fagundes Telles. Não queria soar ou suar. Não queria, mas o suor medonho não parava de escorrer. Aqui já tem uma dica, né? Esse exemplo que eu separei. Muito bem, então como se preenche essa lacuna? Lembrando que no final da aula, depois das minhas explicações, eu vou trazer a versão original com a forma correta. Segundo trecho é do Machado de Assis, do Dom Casmurro. Assim foi que me determinei a compor o último verso do soneto e, depois de muito soar ou suar, saiu este: perde-se a vida, ganha-se a batalha. Terceiro trecho é do Álvares de Campos, um heterônimo do Fernando Pessoa. Esse grito tremendo que parece soar ou suar de dentro de uma caverna. E o quarto e último trecho é da Natália Timmerman, uma autora contemporânea, escreveu esse livro Copo Vazio, impactante, eu amei esse livro. Beijo, Natália Timmerman. O trecho é o seguinte: menos de 10 minutos depois, Mirella escuta o soar ou suar de sapatos aumentando degrau a degrau. E aí, como se preenchem essas lacunas? Eu sugiro que você pegue o seu caderno, pegue uma caneta e anote as suas respostas. No final da aula, eu trago as versões originais. Agora eu vou explicar sobre esses dois verbos, soar e suar. O verbo soar com a letra O tem sentido de produzir som, ecoar, retumbar, repercutir, parecer. Esses são possíveis significados para o verbo soar. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Eu vou dizer algo que vai soar estranho, que vai parecer estranho. Aqui tem o sentido de parecer, soar estranho, repercutir de maneira estranha. Soar. Eu sou arrogante quando falo sobre mim. Veja, eu sou arrogante, eu pareço arrogante quando falo sobre mim. Essa flexão do verbo soar e a flexão da primeira pessoa do presente do verbo suar são formas verbais que causam muita confusão. A gente já chega no exemplo do verbo suar. Mas aqui, ó, veja, repare, eu sou arrogante quando falo sobre mim. Aqui é o verbo soar, eu pareço arrogante quando falo sobre mim.
Terceiro exemplo é com o verbo soar. Os relógios soaram 3 horas. Aqui tem o sentido de bateram, retumbaram. Os relógios soaram 3 horas. Essas formas aqui são flexões do verbo soar. E o verbo suar com a letra U? Tem sentido de transpirar, de exalar suor pelos poros. Aqui, suar com U. Exemplos. Eu costumo suar quando estou com medo. Aqui, suar com U. Essa é a forma no infinitivo, né? E agora a flexão, as flexões do verbo suar. Eu suo muito fazendo atividades físicas. Professora, não é eu sou muito fazendo atividades físicas? Eu sou é o verbo soar. Aqui, o verbo suar, no sentido de transpirar, é eu suo fazendo atividades físicas. Não é eu sou. E se eu falar eu sou fazendo atividades físicas, você vai falar errado. O correto, de acordo com a norma padrão, é eu suo fazendo atividades físicas. Aqui eu suo muito fazendo atividades físicas. Então, essa flexão do verbo suar é a que causa mais confusão entre os falantes da língua portuguesa. E aqui o último exemplo, os meninos suaram na aula de educação física. Eles transpiraram, suaram com a letra U. Então, o verbo no infinitivo é suar com U. A flexão, as flexões também vão ser com U. Eu suo, os meninos suaram. Já o verbo soar com U, eu soo, os relógios soaram. Aí, essas flexões são escritas com a letra O, porque o verbo no infinitivo é soar. Muito bem, então vamos conferir a nossa atividade lá do começo da aula com os trechos de obras literárias? Primeiro trecho, da Lígia Fagundes Telles. Não queria suar com U, porque não queria transpirar. Não queria, mas o suor, aqui já tinha uma dica, né? O suor medonho não parava de escorrer. Suor com U, suar com U também. Então, aqui, suar, com o sentido de transpirar. 2. Assim foi que me determinei a compor o último verso do soneto e, depois de muito suar, saiu este. Perde-se a vida, ganha-se a batalha. De muito suar. Aqui, o verbo suar foi utilizado com sentido figurado, porque o Bentinho, o personagem, né, ele não estava suando literalmente para escrever os versos, porque escrever versos não é um trabalho braçal, né, que faça o personagem suar. Mas ele colocou o verbo suar aqui no sentido de muito pensar, de muito matutar. Aí ele escreveu o verso depois de muito trabalho, com muito trabalho. Ele escreveu esse verso. Então, aqui o verbo suar tem o sentido de transpirar, mas foi utilizado com sentido figurado, não suou de fato. Terceiro exemplo. Esse grito tremendo que parece soar de dentro de uma caverna, que parece vir, que parece ecoar de dentro de uma caverna. Aqui é o verbo soar, não suar. 4. Menos de 10 minutos depois, Mirella escuta o soar dos sapatos aumentando degrau a degrau. Os sapatos estavam soando, estavam emitindo sons. Então, aqui é o som dos sapatos. Por isso, Mirella escuta o soar de sapatos aumentando degrau a degrau. E aí, vocês já sabiam a diferença entre os verbos soar e suar? Eu espero que você tenha gostado desta aula, que tenha gostado dos exemplos literários que eu trouxe. Não se esqueçam de deixar o gostei, ativem o sininho se vocês ainda não são inscritos no canal. Inscrevam-se agora mesmo, isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos gratuitos e de qualidade aqui para o YouTube. Um grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!